Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Agora a gente vai falar sobre ansiedade infantil. Tô só esperando a psicóloga Roberta, daqui a pouquinho ela já deve estar por aqui. A gente vai falar sobre ansiedade infantil. Deixa eu só ver que ela tá me mandando mensagem. Vamos aguardar mais um pouquinho. Hoje a gente vai explicar um pouquinho sobre a ansiedade, né, as características, o ambiente da criança. E também no finalzinho a gente vai ensinar duas técnicas para. Duas não, três, desculpa. Para aplicar com as crianças, tá? Para a gente poder trabalhar a ansiedade, trabalhar essa questão que as crianças também vivem, né? Não só os adultos, mas a criança também acaba tendo. Passando por esse sentimento. Eu vou convidar aqui a Roberta para ir, que ela também faz parte da live de hoje. Vamos só aguardar concluir. Ah, entrou! Oi, Rô, boa noite. Tudo bem? Aqui também. Agora sim, agora voltou. Tudo bem, Rô? Boa Bem noite. por aí. Boa noite. Então, tá bom. Eu estava aqui abrindo para o pessoal, né, falando que a gente vai explicar um pouquinho das características da ansiedade infantil, do ambiente Uhum. que a criança cresce também, o quanto isso é importante. E também que a gente vai ensinar três técnicas no final para quem ficar até o final com a gente, né? A gente vai Isso. importante. Porque não só os adultos vivenciam essa realidade da ansiedade, né? As crianças também. E às vezes o adulto pensa que é frescura, pensa que não é nada demais, mas isso depois tem uma repercussão, né? Então por isso que a Ou gente até não entende, né? Eu ouvi recentemente de uma pessoa instruída, assim, que tem, oferece uma boa educação, limite, acompanhamento para o filho. E ela falou: eu não sei o que está acontecendo com essa criança. Na pandemia ele oscila demais, ele não sabe identificar, e tem dia que ele está chorando, tem dia que ele está irritado, tem dia que ele está agressivo verbalmente, tem dia que ele está isolado. Então, essa mistura de emoções que às vezes é difícil identificar, principalmente para a criança, mas que a família também tem dificuldade, né? Exato. Porque, assim, não é muito divulgado sobre ansiedade infantil, né? A gente fala muito sobre ansiedade, mas voltado para o público, Sim. assim, até tem, mas é pouca coisa ainda, né? Então, acho legal a gente também trazer toda essa informação para os pais, né? Para os pais, para os educadores, para quem tem criança em casa ou conhece alguém que tenha, né? Sim, quem trabalha com as crianças também, né? Tem alguns colegas que estão entrando aí, a Rebeca Rosic, por exemplo, é educadora infantil e vive esse dilema, né, constantemente aí. Sim, exatamente. Então vamos lá, Rô. A gente preparou, né, numa sequência para a gente vai tentar abrir para perguntas. Na outra live que a gente fez juntas, a gente assim, extrapolou, né? Porque o Instagram ele acaba bloqueando a gente depois de uma hora, né? Então a gente vai tentar trazer o conteúdo, né? Tudo aquilo que a gente selecionou que é importante, e no final a gente Uhum. essas três técnicas e depois a gente vai abrir para perguntas e tentar responder um pouquinho aí para o pessoal. Certo, Rô? É isso mesmo? Me corrija se eu estiver. Perfeito. Não, tá certíssimo, combinado. E acho que a ideia também, né, de a gente explicar que não é só que é no final para prender o público aqui, é o contrário, para que as pessoas entendam o que é e o porquê as técnicas vão ajudar. Mas é importante esclarecer, né, o que existe por trás desse tema tão pouco explorado, tão pouco divulgado. Exatamente. O conhecimento é a parte mais rica, né? As técnicas elas vêm, Sim. né? Mas o conhecimento que a gente quer passar, por isso que a gente vai tentar aprender um pouquinho antes, para que vocês tenham o conteúdo necessário, né? Uhum. Vamos lá então, Rô. Play. Vamos. Play nesse jogo. Então, eu vou falar sobre as características, né, da ansiedade infantil.
É importante a gente deixar claro que a ansiedade é uma emoção natural, assim como a raiva, a felicidade, a tristeza, a alegria, e ela é tão importante para o nosso psiquismo quanto qualquer outra emoção. Então, ela é considerada como uma das emoções fundamentais para o nosso psiquismo, ou seja, para que a gente consiga sobreviver e existir, é importante que nós tenhamos também a ansiedade. Só que a Uhum. ansiedade é nível normal, não a nível prejudicial ou patológico, né? Essa é a diferença. O que eu percebo muito hoje é que as pessoas elas tentam evitar as suas emoções, né? Porque é desconfortável sentir ansiedade, mas ela é Sim, importante. Se a gente entender a função dela na nossa vida, a gente consegue fazer as pazes, né, com esse julgamento que às vezes a gente acaba tendo com a emoção, para que ela se torne algo saudável. sim, isso mesmo. E a ansiedade está presente em todos os animais, né? Qualquer animal pode apresentar sintomas de ansiedade. E é muito comum, eu tenho a Belinha, né? Tenho uma filhinha pet de 4 patas, e em alguns momentos eu percebo a ansiedade dela, assim, o quanto parece a ansiedade de uma criança. A técnica com ela tem que ser a técnica com uma criança, por não entender o que está acontecendo no ambiente, por não compreender o que está gerando no organismo dela, né, essa emoção. E eu vejo que o principal disso é entender que para nós, né, seres humanos, como que funciona? Tem as causas mais comuns. Então, eu não trabalho com psicologia animal, trabalho com psicologia de humano. Eu tenho muito mais base para falar sobre isso. Da Belinha eu tenho base de experiência pessoal, né? Mas no nosso meio do convívio entre as pessoas, é muito comum que as pessoas pensem que a ansiedade é só por herança genética, né? Você vai falar bastante sobre isso também, mas acho importante explicar que não são. A maioria dos casos de ansiedade infantil não são de natureza biológica, e sim de natureza psicológica, ou seja, elas surgem em função de várias situações, que você também vai explicar daqui para frente, mas acho que deixar claro que não é algo que a criança traz como inato, a não ser que ela tenha alguma outra patologia, alguma comorbidade. Caso contrário, isso é desenvolvido com o psiquismo dela. E algumas crianças apresentam isso desde bebezinhas. A gente vê aquela criança afobada para tudo, que não consegue esperar, que está sempre acelerada, que não consegue lidar com as diretrizes, com os limites. Muitas vezes acaba se limitando, limita os pais, mas sofre. Uhum, exatamente. E tudo isso está envolvido com o ambiente e a cultura que essa criança está inserida. Então, não é só a fala verbal, mas qualquer tipo de comunicação, de símbolo. Então, às vezes, essa criança demonstra ansiedade para comer, não para falar. Ela demonstra ansiedade com os amiguinhos, ela demonstra ansiedade na hora de dormir, ela demonstra ansiedade. Eu vou falar um pouquinho sobre as ansiedades mais comuns na infância, né? Quais são, mas é importante entender que não é porque a criança é uma criança aparentemente tranquila que ela não possa sofrer de ansiedade infantil. Uhum. Cada criança vai ter sua característica pessoal também, né? Além daquelas que a gente Isso. é comum acontecer, tem também aquelas que acontece de forma individual em cada uma, né? Não tem E como a gente. aí, e aí Tipo tem a assim, ver com os valores, com as crenças, com tudo que essa criança está inserida. exatamente. Você ia falar mais alguma coisa? Não, eu ia falar assim, né? Porque às vezes a gente entende a ansiedade como, não consegue ficar parado, mas ela tem diversas formas, né? Até mesmo às vezes a criança que se fecha um pouco mais também pode ser um indicativo de que alguma coisa ali não tá legal, né? Sim. É, e isso serve também para os adultos, né? A gente está focando aqui em ansiedade infantil, mas acho super importante deixar claro que isso atinge também os adultos e é muito parecido. Poucas coisas diferem da ansiedade infantil, mas a diferença é que vai fazer com que a gente consiga acolher a dor dessa criança, o sofrimento dessa criança e orientar os pais, que também é nosso papel e é uma das atividades que tanto você quanto eu desempenhamos na área clínica, né?
de orientação a esses pais, aos educadores, qualquer pessoa que esteja nessa linha de cuidado mesmo direto com essa criança, né? E os sintomas mais encadeados são mal-estar físico, mal-estar psíquico, preocupação, nervosismo. Aí o físico entra sudorese, aquela criança que transpira demais quando fica nervosa, fica pizza embaixo do braço, ou as mãozinhas muito geladas, os pés começam a ter muito calor. Tudo isso são indicativos diante de situações quando você começa a perceber. Inclusive, tem crianças, quando estão com chinelo, começam a escorregar por conta desse excesso de suor, né? O pezinho começa a escorregar ali. E o principal vem a euforia, vem a aflição, vem a angústia. E a diferença, né, entre o adulto e a criança é que, na maioria das vezes, o adulto consegue diferenciar a sua emoção e dar nome, nomear aquilo que ele está sentindo. Menos, né? Ou ele só sabe distinguir o que é positivo e negativo. É uma coisa aqui que é tipo uma angústia, um medo, uma raiva. Ele consegue verbalizar algumas coisas, mesmo que ele não consiga identificar, né? E a criança, na maioria das vezes, não. Ela fala, é uma coisa que tá aqui, E aí, e só não adiantando vem. parte, é essa relação, né, do adulto ensinar essa criança a nomear o que ela está sentindo, que é muito difícil, porque às vezes o próprio adulto tem a dificuldade de entender o que está acontecendo com ele. E para ensinar uma criança, então, né, que depende dele para entender o mundo, né? Se ele não se conhecer, não conhecer as próprias emoções, dificilmente ele vai passar isso. E aí vem toda aquela bola de neve, né? Que eu não sei, passo não sabendo, a criança não aprende, vai assim sucessivamente. E aí, às vezes, a gente pega caso que a criança vem para o consultório com muitos sintomas de ansiedade, que geralmente quando vem assim é porque a escola está mandando, né? Encaminha. E quando você vai ver, entra o que você vai falar também, mas é o ambiente, aquilo não é só a criança que precisa ser tratada. Esses pais precisam de orientação, precisam muitas vezes os pais começarem o seu processo de mudança para depois iniciar com essa criança ou em conjunto. Então é bem Uhum. complexo nesse sentido de compreender a participação e a importância da participação dos pais, né? E às vezes é nesse momento que a gente encontra maior resistência no tratamento infantil, né? Porque assim, os pais até entendem que as crianças precisam da ajuda, só que eles, Uhum, no momento em que essa ajuda precisa ser acessada a eles, né? De tipo, olha, agora é a sua vez, né? uhum. A gente encontra um impasse, que às vezes a criança desenvolveu tudo que ela podia, foi até o limite dela, né? Agora, para ela continuar, precisa que os pais entrem juntos, né? E aí é onde a gente encontra, eu pelo menos, Roy, você pode falar da sua experiência, mas aqui é Sim. onde o maior impasse, né? É essa aceitação da ajuda dos pais no processo de terapia com as crianças. E eu acho que quando há aceitação e até mesmo uma dedicação dos pais em relação ao cuidado da criança, eu tenho mais frequência disso, de um interesse maior e até mesmo uma participação. A gente até conversou sobre isso, né? As devolutivas, quando chamamos os pais. Mas o que eu vejo que há, assim, é como se houvesse um bloqueio. Quanto você está falando só das características da criança, perfeito, vamos trabalhar, vamos fazer e explicar, né? Não consegui te ouvir. Se motivam muito, né? Quando está falando. Isso. E aí a gente vê, nossa, vai dar certo, né? Eles vão fazer a parte deles porque é um conjunto, é igual a escola. Não adianta mandar a criança para a escola e achar que ela vai aprender só na escola. Não adianta pagar o psicólogo, e acho que isso também é uma coisa. Eu tô te pagando, né? Você tem que resolver o problema. Conversa meu filho, por favor, né? E aí, quando a gente mostra essa necessidade da mudança do comportamento, muitas vezes familiar, aí começa o problema, porque daí vem as resistências. E eu já vi casos de os pais simplesmente negarem que existiu aquele diálogo, aquela informação, e quando você cobrar, fazer de conta que nada está acontecendo, que ele não tem responsabilidade naquilo, que ele não tem que participar. E assim, a gente até entende que existe uma dificuldade. Hoje, a rotina é muito pesada para as famílias, né?
Então, a gente até entende, por exemplo, que eu às vezes tenho o hábito de mandar algumas tarefinhas, né, para criança. E aí, o que que acontece? Os pais simplesmente não fazem porque não entendem que aquilo é prioridade para a criança, né? Tratam as Sim. prioridades deles, né? E deixam o da criança, porque assim, mas eu já trabalho, né? Então eu já compro tudo que ele precisa. E Ele a já gente fica estuda, por- na por- terapia, né? Então assim, porque geralmente as tarefas que a gente manda, eu também trabalho muito com tarefas, inclusive com as crianças. São tarefas voltadas principalmente para psicoeducação. Não uhum, só, eu tenho o caso de transtorno de aprendizagem, né, déficit de atenção, hiperatividade, mas não só para os transtornos específicos, mas psicoeducação de forma geral. E aí eu vejo o quanto isso, eu tive no início, assim, uma dificuldade com alguns casos de conseguir inserir, mas eu fazia um acompanhamento muito dedicado em relação a isso. De pedir, daí os pais mandam foto, ó, ele tá fazendo, ó, tá ficando motivado. E aí trabalhar isso no consultório como realmente algo que é importante corrigir, não corrigir no sentido de notas, tarefas, mas confirmar que foi feito e validar aquilo para a criança, reforçar aquilo. Só que se só nós fazemos, os pais não conseguem cumprir o papel deles. E a criança não entende o valor daquilo. exatamente, porque se os pais que são os pais não estão validando, né? Por que que ela, que é criança, vai ter que validar, né? Sim. Aquela ela faz porque a tia tá mandando, né? Mas qual que é a função exata, né? Porque daí ela não vê Uhum. o ambiente, ela não vê que as pessoas ao redor dela estão preocupadas em mudar aquilo, ela acaba tendo algumas regressões também dentro do processo, né? Sim. E o agravante é que a ansiedade é um dos tipos mais comuns de transtorno psicológico que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, em todas as fases da vida. E aí, Uhum. é isso que a gente está falando, né? Não é só no caso da criança. Só que essa criança vai se tornar adulta um dia. E se ela tem esse transtorno na infância, ela vai levar isso ao longo da vida dela se não for tratado. E aí Uhum. traz mais prejuízos ainda, porque é algo que ela entende como natural ser ansiosa, porque ela sempre foi assim. Exato, né? E aí não E desenvolve as habilidades que poderiam auxiliar, né, em ela conseguir lidar com essa ansiedade, com gerenciar tudo isso que acontece no mundinho de dentro dela, né? sim, e até de o jeito de introjetar o mundo externo também vai ficar em déficit, né? Essa Exatamente. capacidade. E quando que a ansiedade passa a se transformar num transtorno, né? Porque falamos no início da ansiedade normal, que é saudável, que é fundamental ao nosso psiquismo, e a ansiedade patológica. Ela, quando ela começa a se transformar em algo patológico, ela chega a impedir o funcionamento em crianças no sentido da vida cotidiana, na família, na escola, e resulta em consequências futuras que podem ocorrer em grandes prejuízos, sem uma intervenção bacana, sem um tratamento, né? Que esses prejuízos podem ser tanto física, psíquica ou socialmente. Então, Uhum. todas as áreas da vida dessa criança vai ser afetada. E o Uhum. principal prejuízo é que se ela não entender o que está acontecendo, ela entende que a vida é aquela eterna angústia, aquele eterno não sei o que está acontecendo aqui dentro. Exatamente. E aí, o transtorno de ansiedade infantil pode ser comparado como um alerta natural, né, que dispara em situações de ameaça ou de perigo para manter a criança afastada, protegida de situações de risco, de fatores de exposição a qualquer tipo de risco. Isso acontece com nós também, né? A ansiedade é estudada desde os primórdios para identificar que se eu tô com o fogo ligado, eu tiro a panela do fogão e eu aproximo a minha mão, o primeiro sintoma que vai vir são sintomas físicos de ansiedade, que é para eu me preparar para enfrentar uma situação ou para eu enfrentar uma guerra, né? Que eu tenho gera adrenalina, noradrenalina, meu corpo, meu coração dispara, os músculos ficam superaquecidos,
que é para eu sair correndo me defender. Então, é um mecanismo de proteção mesmo do nosso organismo. Só que isso, quando disfuncional, prejudica a criança, né? E em nível patológico, ele tem esse impacto, né, na vida social e principalmente na vida escolar, porque essa criança começa a apresentar dificuldades no meio escolar, tanto na concentração quanto na interação com os colegas, volta para casa com comportamentos também disfuncionais, né? E alguns estudos comprovam que as crianças com transtorno de ansiedade têm mais dificuldade para fazer amizade do que aquelas que têm outros tipos de problema ou que não têm característica negativa nenhuma. Então, isso realmente é prejudicial para o desenvolvimento infantil. Sim. E aí tem alguns transtornos que são específicos da ansiedade infantil, né? Então, transtornos de ansiedade existem inúmeros, tanto para nós adultos quanto para as crianças. Mas aí os mais comuns são transtorno de ansiedade de separação, transtorno de ansiedade social. Oi? Esse é o mais comum, né? O de ansiedade. Eu até Não. coloquei em primeiro para eu falar, porque ele é o mais comum e talvez o menos compreendido, né? Então, a ansiedade de separação, a ansiedade social, que é a fobia social, a ansiedade generalizada e, por último, na questão dos mais comuns, a fobia específica. E aí, como que são? O transtorno de ansiedade de separação acontece quando a criança apresenta algum medo específico, uma ansiedade, preocupações específicas em relação à separação da pessoa ou do objeto amado. Então, por exemplo, a criança que, quando sente que a mãe está se arrumando para ir trabalhar, ela começa a apresentar alguns sintomas físicos mesmo de ansiedade. Então, ela começa a chorar, ela começa a gritar, ela vai até a porta, ela se desespera. Que é irritada, né? Tem crianças que se tornam agressivas, né? Isso. E que agridem mesmo, às vezes agride o irmão, agride o animal, agride a mãe. Por quê? Porque ela não está conseguindo comunicar isso. Então, ela traz isso mais para os comportamentos, por não Não sabe conseguir verbalizar. falar, mãe, eu tô com medo de você sair, né? E não voltar, porque geralmente a criança que tem ansiedade de separação, o medo é do abandono. Uhum. Isso E aí, muitos animais também têm. É bacana que o quanto as crianças, nesse sentido do irracional, né, de não conseguir lembrar que a mãe, o pai os amam, que vão voltar, que é só um período longe. exatamente. E aí, o que que acontece, né? Muitos pais e educadores, os cuidadores, eles não validam esse sentimento, né? Então, assim, ai, para de frescura. Você sabe que daqui a pouco eu tô aqui, né? Só que dentro do mundinho dela, aquilo tá uma bagunça, né? Ela não consegue exatamente aquilo que eles estão falando. Não, pior ainda quando os pais dizem, né? Viu, eu tenho que trabalhar, você acha que a comida vem da onde? Você acha que eu tenho que pagar conta? Eu vou conseguir como? Eu vou ficar aqui o dia inteiro cuidando de você? Porque tem isso. E na hora que os pais estão vendo a criança gritar, chorar, a mãe tem que se arrumar, o pai também, tem que passar café, tem que fazer inúmeras coisas, deixar o lanche pronto e etc. E essa criança tá ali chorando e a mãe não consegue atender ao sofrimento dela, olhar para o que está acontecendo, ela vai despejar as próprias angústias nessa criança. Porque, Uhum. claro, que se ela pudesse, ela ficaria ali, ela daria toda a atenção. Esse pai, né, seria tão participativo quanto também acolheria a dor dessa criança. Mas na maioria das vezes, esses pais estão tão no automático que eles não estão conseguindo olhar para essa emoção da criança. Eles só querem saber de ir, não se atrasar, porque é isso que importa. É. E que na verdade importa mesmo, né? É que não é só isso que importa. Exatamente. Você conseguir conciliar tanto as suas necessidades, né? Quanto trabalhar e buscar Uhum. também olhar. Porque eu costumo falar assim, a criança ela não precisa da quantidade, ela precisa da qualidade desse vínculo, né? Então, Perfeito. que você tem paciência para explicar, que seja mil e uma vezes a mesma coisa, ela precisa daquilo, né? Vamos dizer assim, é onde ela encontra a confiança no vínculo
Por quê? Porque aquilo vai se confirmar. O pai e a mãe vão sair trabalhar, mas eles vão voltar. Mesmo que ela tenha ficado com aquele medo, que aí ela precisa gerenciar, mas aquilo vai validar, entendeu? E a dor dela, o sofrimento dela foi acolhida pelos pais, né? Sim. E para os pais também, porque é muito pior quando esse pai, mãe, né, sai revoltado com a criança, com a situação, perturbado com tudo que aconteceu para ir para o trabalho. Então, é muito importante, antes de fazer aquilo que é essencial também, conseguir dar conta do que está acontecendo naquele momento, para conseguir ter o restante do dia com qualidade também, né? E quando retornar, isso não se tornar algo negativo, porque geralmente a criança que apresenta ansiedade de separação, quando os pais retornam, ela apresenta os mesmos comportamentos. Então, é na saída e na chegada. Então, isso se Uhum. torna sempre algo muito cansativo, né? Os pais saem com pressa e voltam cansados. E aí tem um monte de atividades para fazer. A Então, criança não tem, né, às vezes chorando, agredindo, enfim, né? Da maneira com que sim, expressar. E que aí, o ela que está que acontece? conseguindo lidar, né? Então, e daí vai acumulando um monte de emoções dos pais, aí também já tem aquela dificuldade de separar o que é deles e o que é da criança, né? Vai virando uma Sim, neve e cada vez que esses pais chegam em casa no final do dia é muito mais cansativo, né? O que piora ainda mais essa relação, de certa forma. sim. Tem uma perguntinha aqui da Mariana que eu acho que entra exatamente agora, que eu acho que dá para a gente responder, não deixar para o final, porque é bem o que estamos falando. Qual seria a melhor reação da mãe para amenizar esse sentimento da criança? Da ansiedade de separação, da angústia, da saída. Uhum. É, quer responder ou quer que eu responda? Eu acrescento também, vamos nós duas. Tá. Então, qual seria o melhor? Primeiro, olhar para essa criança e tentar entender o que ela está sentindo. Tentar trazer através da fala. Se essa criança tem mais de 3 anos, fica mais fácil, né? Através da fala, essa comunicação. Se não, tentar entender o que fisicamente ela está sentindo, porque ela vai demonstrar. E se ela conseguir verbalizar ou expressar de alguma maneira simbólica que o que ela está sentindo é vontade de ficar perto, é saudade, mesmo antes de você ter saído, ou é estar o tempo todo colado em você, porque a criança quer isso quando apresenta ansiedade de separação. É mostrar que não se pode ficar o tempo todo perto das pessoas que a gente ama, a gente não pode passar o dia todo junto, né, com os pais, porque cada um tem suas tarefas, por mais que agora eles não estejam tendo aulas, mas que vocês, pais, têm que sair para trabalhar, têm que fazer as atividades de vocês, e que isso é tão importante quanto voltar e poder brincar, e aí quando você voltar, combinar, né? Então, olha, quando a mamãe chegar, quando o papai chegar, nós vamos fazer o que você quer fazer. A gente pode fazer uma brincadeira muito legal hoje à noite, então a gente pode fazer tal coisa, ou a gente pode assistir um desenho legal e fazer isso com a criança depois de ter esse combinado. O mais importante de tudo é que quando consiga ter esse combinado, esse diálogo, vocês pais consigam cumprir isso. Porque aí a criança sente que aquilo é real e tende a diminuir o sentimento da ansiedade, porque ela vai lembrar daquilo, não. Meu pai, minha mãe falou que ia voltar e ele voltou e fez o que ele falou para mim que ia fazer. Exatamente. Isso fortalece ainda mais, né, a confiança da criança. Uma Sim, e ajuda ela a entender, né? é uma atividade que geralmente eu passo para os pais que trazem essa questão. Pedir, aí a criança tem que ser um pouquinho maior, né, para poder fazer o desenho, mas fazer um desenho bonito para mostrar para o papai e para a mamãe quando eles voltarem, entendeu? Então, Isso. uma tarefa para a criança indicando que você vai voltar, né? Então, essa criança ela vai se empenhar ao máximo para fazer, porque ela sabe Uhum. que o pai ou a mamãe chegar, vai estar lá, eles vão ver e vão elogiar, e aí sim, os pais precisam participar e validar essa ação, porque a criança conseguiu dar conta de passar o dia longe e ainda fez a atividade pedida, né? De cumprir o combinado, né? É importante que os dois consigam cumprir, tanto os pais quanto as crianças. E eu acho que isso realmente é no dia a dia, porque antes de sair é o diálogo. Então aquilo começou a acontecer, não deixa para conversar quando voltar, porque a criança não vai passar o dia todo sem entender.
Uhum, exatamente. E aí, dando continuidade, né, sobre a ansiedade social, a fobia social. É até um termo um pouco utilizado, ansiedade social, é mais falado sobre fobia, né? Mas é um termo correto, tecnicamente, a ansiedade social, que é o medo persistente relacionado a qualquer tipo de estímulo social. Então, o medo, a angústia, desconforto, muito excessivo, né? Aquela criança que está andando na barra da perna do pai, da mãe, que não consegue interagir com outras pessoas, quando tem muita gente começa a chorar. E aí, claro, crianças que têm outros transtornos, como autismo, por exemplo, vão apresentar isso com uma enorme facilidade, porque aí é algo que também está presente no transtorno, né? Exatamente. E assim, mas ficar sempre atento, né? Porque em alguns casos não vai ser algo mais delicado do que o transtorno da ansiedade social, né? Mas ficar atento porque a gente conhece a criança, né? Os pais, principalmente, por estarem ali convivendo, conhecem o funcionamento Uhum. pequeno, né? Então, se de repente algo começa a não ser como esperado, já é um indicativo de que alguma coisa não tá legal e que precisa ter um olhar de cuidado, né? Sim, exatamente. E entender também o porquê que a criança está sentindo aquilo. Então, no ambiente que ela apresentar essa ansiedade, seja na hora de se arrumar para ir para um evento, ou na hora que está no ambiente, no mercado, a criança começa a apresentar isso, por exemplo, é chamar, se agachar, olhar no olho dela e perguntar o que está acontecendo. Ela Uhum. vai verbalizar, seja verbal ou não. Né? A criança consegue nos mostrar que tem alguma coisa diferente ali. E aí, tentar esse diálogo até compreender e utilizar as nossas técnicas, né? Porque assim, é aquele negócio, né? A forma com que a gente se relaciona com a criança é o que vai fortalecer o mundo interno dela. Então, assim, os pais, né, já entrando um pouquinho no meu, na minha parte, né? Sim. Os pais, eles são, na verdade, os modelos para a criança. Então, se esses pais não sabem ouvir, não sabem validar, não sabem compreender essa criança, para ela vai ficar tudo muito confuso, ela se sente perdida dentro do mundinho dela mesmo, né? Uhum. Pais inicialmente são como se fosse uma extensão dessa criança, né? Eles é que respondem por ela. Ela sozinha, ela não é responsável por si. Então, ela depende do olhar dos pais. E se esses pais não validam, essa visão de mundo que a criança vai desenvolver fica distorcida, né? Essa angústia Sim. que ela não sabe dar nome, essa tristeza que às vezes ela não sabe dar nome, ela não sabe por que ela está irritada. Então, ela vai se perdendo dentro de si num processo que é muito importante para esse desenvolvimento. E depois aí, o que ela acontece? Ela chega no mundo adulto, o mundo adulto não vai ser tão carinhoso que nem em casa, né? Vai ser ainda mais difícil, porque você vai ter uma intolerância maior a algumas coisas. Então, a gente tem que tomar. Principalmente na adolescência, né? Que é quando vai fazer essa transição da infância para a adolescência, e a incompreensão dos adolescentes é algo muito prejudicial para quem não consegue lidar com isso. Exatamente. E eu costumo dizer que a adolescência é o período mais delicado da nossa vida. Porque é essa transição, e essa transição a gente tem que entender que ela é a mais importante na nossa formação, né? Porque é ali que a gente passa Sim, angústias, os maiores sofrimentos emocionais, é nesse período. Não que em outros momentos a gente não tenha, mas na adolescência eles são muito importantes porque eles acabam sendo um start para os traumas, para as dificuldades que a gente tem, né, para os complexos. Então, é nessa transição, né? Então, a sim. gente nada. Uma criança bem desenvolvida, com pais que acolhem, com pais que são presentes na vida dessa criança, ela tende a ser um adulto muito mais saudável emocionalmente. E aí eu sempre lembro, não quer dizer que não vai sofrer, vai Isso. tarde, né? Vai saber, vai ter desenvolvido nela recursos internos para entender a situação, né? Por Uhum. quê? Desenvolvida, né? Então a gente tem que investir nessa relação e os pais precisam entender a importância que eles têm, os pais, os cuidadores, quem tiver na função de cuidar da criança, que a maneira com que ele se relaciona com ela vai ter um reflexo muito grande na vida, né?
A Sim, partir daí, essa saúde emocional vai acontecer. Ou não, né? exatamente. Porque o contrário também é tão impactante quanto, né? Tanto no Uhum. sentido de compreender, acolher e buscar ajuda, como de não fazer nada. Exatamente. Então, E- pode Pode falar. falar. Não, pode falar. Questão das características, assim, né? De pais que são muito rígidos, tem pais que são negligentes, tem pais que são autoritários demais, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque todos os perfis, eles podem ser, como você falou, são muito impactantes, vão gerar reações nessa criança, né? Vão. Sim, E aí a questão é de você ter um olhar de cuidado com o seu filho e ser presente, estar presente, né? Não quer dizer que você vai tirar todo o sofrimento do seu filho, não. Mas ele vai entender que ali ele tem um porto seguro que está indicando para ele como enfrentar a vida e como enfrentar essas emoções que ele está sentindo ali dentro. sim, muito legal. E aí, só concluindo, né, a ansiedade generalizada é quando a criança apresenta excessivas e múltiplas preocupações. Então, é um transtorno é, que é muito mais comum em adulto, mas a criança pode apresentar também. Então, não é algo específico, é qualquer coisa ou múltiplas coisas que podem deixar ela ansiosa. E a fobia específica, que é o medo, a ansiedade que está circunscrito a presença de uma situação ou de um objeto específico, que pode ser denominado como um estímulo fóbico. Então, por exemplo, medo de aranha é um medo específico, aracnofobia. Medo de água, agorafobia. São medos de situações ou objetos específicos que aí a gente também precisa entender a simbologia disso para essa criança, o que está por trás disso, quando começou, fazer toda essa investigação desse trabalho clínico, né, que nós fazemos, e trabalhar essa questão junto aos pais. Uhum, exatamente. E entender para essa criança, né, qual que é o sentido do porquê do medo, né? Como foi desenvolvido esse medo. Isso. Bastante. E aí, assim, né? Na verdade, a gente já falou de quase tudo que eu tinha anotado. Sim, e que bom, porque o nosso tempo está correndo. Eu não sei se você viu. Ia falar isso. A gente já tá com 40 minutos de live, Roberto. Eu não sei, a gente precisa dar um jeito no Instagram dele liberar pelo menos 1 hora e meia para nós. Precisa de mais tempo, não é possível. Então, gente deixar, então, entender que a importância da relação com as crianças, né? Que a sua relação com a criança sempre vai ser a mais importante da vida dela. Então, tentar Uhum. qualidade. A criança, eu volto a repetir, ela não precisa de quantidade, ela precisa que o vínculo seja de qualidade, tá? E a maneira com que os pais, né, enfrentam as situações, os conflitos, as próprias emoções, vai refletir também nessa criança. Então, se de repente o psicólogo fala para o pai e para a mãe, vai buscar ajuda, por favor, vai buscar ajuda, né? Por quê? Sim, Importante, né? Isso é um reflexo. A criança, ela é inteiramente um reflexo de como a família se comporta, tá? Então, ouça as orientações, de preferência, tenta seguir. A gente sabe o quanto é apertado o tempo, a gente sabe o quanto é corrido hoje, né? Mas esse tempo de qualidade com a criança precisa, e para você também entender como são os seus funcionamentos para que você também possa passar essa informação adiante, certo? isso E as mesmo. expectativas, né, do que eu espero para meu filho, do que eu quero, isso também é um impacto grande na ansiedade, porque é aquele negócio, né? Os pais, eles já, quando a criança está sendo gerada, já é criado um monte de expectativa em cima dela, né? E Inclusive aí que ela será perfeita, né? ela será entender que não, né? Que a criança é um ser humano que tem as suas dificuldades e as suas limitações, assim como qualquer outra pessoa, né? Não é porque Sim. é livre de todo defeito. Não, pelo contrário. Ali você vai encontrar os maiores defeitos, né? Muitas vezes porque você também se vê naquela criança, né? Gente, então por isso da importância de você também buscar ajuda quando for indicado pelo profissional que acompanha o filho.
Sim, Certo? Acho que era essa certo. a informação que a gente queria passar, né? Vamos começar então com a sua atividade. Depois eu venho. As minhas são Vamos. mais fáceis de aplicar. Vamos lá. Tô procurando meu outro fone que eu perdi. Achei. Caiu. Para live. Hã? Não uso o fone para live. Então, eu não uso também, mas aí na última eu não tava conseguindo ser ouvida pelos Ah, espectadores. Daí eu achei melhor ficar com o fone aqui guardadinho, ó, para garantir que todos tá estão certo. me ouvindo. Então vamos lá, né, para as técnicas terapêuticas, que são essas atividades que nós estamos trazendo agora para vocês. Tem bastante gente ainda entrando, sejam bem-vindos. E eu vou ler para vocês o conto da tartaruga. Se alguém quiser depois, pode entrar em contato comigo, com a Andressa, nós disponibilizamos. E é algo muito simbólico, por isso que eu vou falar primeiro, porque são para as crianças menores. Então, esse conto é indicado para ser narrado para crianças de 3 a 7 anos, que facilita para elas a compreensão disso e o simbolismo disso, né? Então, se chama O Conto da Tartaruga, foi desenvolvido por Schneider, que é um conto magnífico para fomentar habilidades de autocontrole. E no final eu vou explicar até como nós, adultos, podemos utilizar a metáfora do conto para a nossa vida. Então é muito simples, é um conto bem curtinho. Trata-se da história de uma pequena tartaruga que se irritava com tudo, por tudo, e que perdia o controle com grande facilidade. Ela tinha uma dificuldade muito grande de lidar com as emoções e acabava sempre perdendo o controle de tudo. Um dia, depois de. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Depois de se sentir sozinha e isolada, ela se encontra, né? Ela passa a ter um contato com uma tartaruga mais velha, sábia, que consegue lhe dar dicas, né? E diz para ela, ó, você precisa se controlar e dá uma dica para ela como se controlar quando estiver com raiva. Então a dica é entrar na sua carapaça, contar até se acalmar e frear seus pensamentos, relaxar. Que isso simboliza para a criança, né? Eu sou junguiana, então eu não vou conseguir deixar de interpretar os símbolos das coisas. Ah, A tartaruga, além de ser o símbolo da prosperidade, né, da vida longa, ela está ligada à representação da mãe terra, da natureza, mas também a essa habilidade de proteção. Então, ela representa a proteção de modo geral. Para as crianças, esse símbolo é muito bacana, porque a criança vai se sentir, além de protegida, ela vai saber que ela tem um local, ela tem um recurso interno que pode estar em qualquer ambiente que ela consegue fazer aquilo, porque aquilo é algo que ela está desenvolvendo para ela. E aí, ensinar a criança que ela ter o símbolo da tartaruga e ela ir lá, refletir sobre o comportamento, contar, se acalmar, utilizar a técnica da Andressa, que é da respiração, e conseguir relaxar, faz com que ela veja na tartaruga o poder que na verdade é dela. Mas a criança precisa dos símbolos externos, né, para representar o interior dela. Nós adultos temos mais facilidade, alguns, outros não, precisam também de símbolos. Mas fica muito mais fácil quando a gente tem um símbolo. Então, além de ser ideal para as crianças de 3 a 7 anos, para facilitar essa habilidade, né, o Schneider, que foi o desenvolvedor disso, sugere que a gente entregue um pedaço de papel com uma tartaruga. Então, não, eu acho que é muito vago um papel. O que eu fiz? Pensei primeiro em símbolos. Se você tiver qualquer objeto com símbolo de tartaruga, eu peguei a bolinha da Belinha aqui em casa. Não sei se dá para ver, mas tem uma tartaruguinha. deu. Representa o mar e a tartaruga. Então, Aham. quando você perceber que a criança está muito ansiosa, muito agitada, está com descontrole de comportamentos, perdeu o controle do comportamento, que você fala, ó, tá na hora de entrar na carapaça, vamos chamar a tartaruga para ajudar? E pegue o objeto que lembra a tartaruga, que faz referência àquilo, ou que você tenha um quadro no quarto da criança, né? Tem uma foto de um quadrinho aqui, que naquele cantinho, então, seja lá no pé da cama dela, fique
na parede esse quadro. Ela sabe que naquele lugar é o lugar que ela vai conseguir entrar no casulinho dela ali. Ou pode ser realmente um pedaço de papel, uma foto recortada, assim, da tartaruga, que ela veja o símbolo, que é um estímulo. Ou ursinhos de pelúcia, seja lá o que for, né? Que você Porque consiga mostrar. a criança é lúdica e ela tem um acesso muito maior, né? A parte de simbolismo mesmo. Sim. Legal. E para nós, como adultos, como isso pode ser aplicado? Que a gente consiga se retirar. Então, que a carapaça, nesse caso, seja principalmente para você se fechar ali e refletir sobre o que está acontecendo. Então, identificar o que você está sentindo, e se naquele momento for muito difícil identificar, se for uma crise de ansiedade, né, mais aguda, que você consiga começar a contar mesmo, assim como a criança. Então, conte até você se sentir mais relaxado, respirando fundo, concentrado, e aí depois reveja seus comportamentos. E é legal que depois desse conto com a criança, de ela estar calma, dela sentir a proteção da tartaruga, que você consiga dialogar e mostrar que essa tartaruga existe dentro dela, que esse fator de proteção, que essa capacidade de se proteger das emoções descontroladas é dela. Uhum. Legal, Rô. É bem ilustrativo mesmo essa ideia, né? Sim. E sempre a respiração junto, né? E aí a gente pode utilizar tanto a respiração que eu vou aplicar agora, né? Que eu vou ensinar, que é simplesinha de tudo, mas que pode fazer diferença. Quanto qualquer outra respiração que acalme a criança, né? Que consiga Uhum. tenha atenção plena ao momento presente, né? Ao que está acontecendo aqui agora, né? Então vamos lá, eu separei duas, é muito simples, pessoal. Uma é do equilíbrio, né? O equilíbrio de bichinhos. Então você pode, de repente, perceber que a criança está muito agitada, está muito afobada, né? Tá ali desesperada por alguma coisa que ela está querendo, ou às vezes não tem nem motivo. Brincar de equilibrar, né? Vamos apostar quem equilibra mais, né? Aí põe um bichinho na cabeça e sai, né? Devagarzinho ali, e ensinando que enquanto ela faz aquele movimento de equilibrar, ela tem que prestar atenção na respiração dela. Porque E no senão, corpo dela, né? exato, porque se ela perder o movimento ali, o ursinho vai cair, né? E aí, se cair no meio do caminho, volta, né? Traça um espaço entre um móvel e outro, por exemplo. Para quê? Para que ela tenha uma atenção de limite também, né? E tenha essa noção do espaço. Então, você vai trabalhando tanto a percepção corporal dela, porque ela está tendo que equilibrar o bichinho, então ela sabe que ela tem que fazer alguns movimentos para manter ele ali. E aí, ela vai Sim. treinando respiração, porque se ela estiver muito afobada, ela não vai conseguir equilibrar. E aí, se ela não estiver conseguindo, você ensina ela a se acalmar, né? Explica a importância dela respirar com calma, que ela vai conseguir. E não desistir até que ela consiga, né? Vai chegar um momento em que ela Isso. dá conta. E a outra é a da respiração do leão, né? Que essa eu vou ter que fazer, né? Me desculpe. Então, Vai, nos ensina aí. vai ensinar a criança a inspirar e encher a barriga, né? Até onde puder estufar o máximo e depois soltar o rugido do leão. Vai maneira de expirar que vai ajudar a criança a equilibrar ali a sua emoção, a sua respiração, né? Então, Uhum. fala assim, vamos imitar o leão? Você pode usar até às vezes como a técnica da tartaruga, por exemplo, né? Isso. Ali, ó, vamos chamar o leãozinho para ajudar a gente a respirar, né? E aí você inspira, puxa todo o ar, e aí solta o rugido do leão junto com a criança, né? Ela vai se divertir e, ao mesmo tempo, ela vai tomando consciência de si e vai percebendo, né? Não precisa nem ficar falando, ela vai perceber que o corpinho dela vai acalmar, né? Vai trazer uma Sim. serenidade. Então, isso vai Vai reforçar. relaxando, né? Exatamente, então ela vai se sentindo mais confortável também. E aí, toda vez que ela lembrar que ela tá ansiosa, ela fala assim: ah, eu vou fazer o leão, né? Vou brincar com o leão. E automaticamente a criança vai mesmo, né?
Até atrás do porque meu. eles, assim como nós, eles vão lembrar daquilo que deu certo numa outra situação de ansiedade. Então, É, aquilo vai ficar muito mais fácil para ela de memorizar uma técnica, né? Claro que a criança não vai entender como uma técnica, mas uma solução. uhum. A Silmara está perguntando se tem um tempo para essa técnica. É você perceber que a criança acalmou, né? Num Uhum. período, mas você perceber que ela deu uma acalmada, que ela conseguiu voltar um pouquinho para a normalidade dela, né? Porque já é o que é o esperado dela, aí você não precisa ficar forçando além disso. E acho que é Mas tem. levar mesmo como uma brincadeira, até você ver que o foco dela saiu daquele estímulo aversivo para outras coisas que são divertidas. Exatamente, né? Bom, pessoal, eram essas três técnicas. Eu acho que não vai dar tempo da gente responder Tem perguntas. só uma perguntinha que eu vi lá em cima, que é da Kiara. Ela mandou duas vezes. Então, e se a criança saber que os pais vão voltar, mas ainda estiver saudade? A Kiara tem 10 anos. Então, Ah, acho que é bacana responder, né, na linguagem que ela entenda. legal, Kiara. Sabe que, ó, né, o que que a gente pode falar? Pede alguma coisa emprestado do papai e da mamãe, né? Alguma coisa que você sabe que eles gostam, de repente um brinco, um lacinho de cabelo, uma blusa, um cachecol, alguma coisa que represente o papai ou a mamãe, e aí você fica junto com você, a hora que eles chegarem, você devolve para eles, né? Essa é Isso. uma das formas que eu costumo ensinar para as crianças lá no consultório. Aí entra também a questão de tentar controlar as emoções, que a técnica da tartaruga, mesmo você já tendo 10 anos, que funciona, porque você vai conseguir controlar o que você está sentindo e entender que a saudade não existe um tempo, né? Então não é passar o dia inteiro com o pai ou com a mãe que vai fazer com que diminua a sua saudade, mas sim o quanto vocês ficarem juntos, a produtividade que isso vai ter, o quanto vai ser prazeroso, o quanto vocês vão conseguir aproveitar. Então, mesmo que eles fiquem muito tempo sem te ver, né? Horas, dias, talvez, em caso de crianças que têm os pais separados, que você consiga entender que quando chegar aquele momento vai ser algo muito legal. Então, se você tem a necessidade de passar dias longe, né? Acho que isso serve também para os pais de orientarem as crianças quando tem que ficar longe por mais de um dia todo, de ter a técnica do desenho, de ter a técnica de escrever uma mensagem, se tem acesso ao celular, de gravar um áudio, de fazer algo novo, qualquer tipo de arte, então não só um desenho, mas pintar um objeto da sua boneca, fazer um balão decorativo, qualquer objeto que para você seja a produção que você quer mostrar para os seus pais. Isso também ajuda, né? Sim, fazer cartinha, né, também, para quando eles chegarem, né? Então, Isso. que nem a Rô tá falando, a gente não tem como se livrar da saudade. A gente sente saudade das pessoas que a gente ama, isso é natural, né? E aí, quando, Sim. assim, né, a gente pode também ter fotinhos guardadas junto com a gente, né? Para quando der aquela saudade muito grande, você olha aquela fotinho ali que tá do seu lado, né? Então, tem várias coisinhas que a gente pode fazer, mas entender que sentir saudade é natural, né? Sim. Então, acho que respondeu sua pergunta, Kiara. E acho importante a gente também deixar claro, né, de que nós oferecemos trabalho de orientação aos pais e que isso é importante ser auxiliado, ser buscado ajuda, porque os pais não vêm com manual de instruções, os filhos também não. É realmente descobrindo, entendendo, desenvolvendo, utilizando técnicas, aprimorando conhecimento. E nosso papel aqui é para que esses recursos ajudem vocês na educação, na criação dos seus filhos e que principalmente vocês e as crianças tenham mais qualidade de vida, né? Em relação às emoções, principalmente. Exatamente, que é o mais importante, né? A gente ter um amadurecimento emocional é o mais importante. Uhum. E o resto a gente consegue. Tendo maturidade emocional, parece que tudo fica. Não é que não vai ser difícil, né? Mas você consegue ter um recurso muito maior para enfrentar e gerenciar tudo isso.
né? Sim. Bom, eu acho que é bom a gente Agradecer, né? falar muito obrigada a participação de vocês. É muito gostoso poder passar e dividir um pouquinho de conhecimento com vocês e que possa agregar, né? Semana que vem a gente vai fazer uma live também, né, Rô? Vamos dar A spoiler. gente vai fazer uma oficina, né? De Isso. infantil. Então, não percam. A gente vai trazer mais técnicas ainda, né? E vamos ajudar vocês a lidar aí com essa questão da ansiedade infantil. Mas tem que participar com a gente, né? Isso aí. E Vai acho ser na que 9. isso mesmo. E acho que é importante também lembrar que tudo isso é uma construção. Então, quanto mais vocês se engajam e vão aprendendo a lidar com a situação da ansiedade infantil, mais resultados vocês vão ter, né? E nós estamos aqui também para ajudar. Faço um desafio para vocês que fizerem tanto o conto da tartaruga quanto o equilíbrio, né? O jogo do equilíbrio e a respiração do leão. Se vocês se sentirem à vontade, a criança também, que mandem foto, que mandem vídeo, compartilhem com a gente, né? Vamos manter o sigilo, claro, mas que isso seja dividido para que vocês consigam fazer. Exatamente, né? É um treino para vocês e a gente vai ficar muito feliz de que vocês compartilhem isso com a gente, né? Isso. Certo, então, pessoal, um beijo para vocês, um beijo, Rô. Muito obrigada de vocês estarem comigo agora toda terça-feira, tá? Toda terça às 9. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Dê, pela parceria. Tô amando. Obrigada pelos comentários, a participação, a presença de todos vocês. Está sendo algo muito positivo para nós, né? Nós fizemos uma primeira live sem grandes expectativas, tivemos tanto sucesso que agora firmamos essa parceria semanal aqui. Exatamente, né? Mas eu tô apaixonada, já tem um monte de ideias no caminho. Vocês não vão se arrepender de continuar acompanhando a gente. Isso aí. Nos sigam. Sigam, gente. Um beijo, boa noite para todo mundo. Até semana que vem. Até. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.